Olá! Bem-vindo ao nosso trabalho de literatura, onde faremos uma leitura dramática sobre o conto Anel de Polícrates, do livro Papéis Avulsos. O vídeo será dividido em 3 partes. A primeira parte, onde eu, Eric Neibert, farei a leitura dramática. A segunda parte, onde Edson Santos fará. E a terceira, onde Eric Demoliner fará a leitura dramática. Lá vai Xavier. Conhece o Xavier? Há que anos era um nababo rico, podre de rico, mas pródigo. Que rico? Que pródigo? Rico e pródigo, digo-lhe eu, bebia pérolas diluídas em néctar, comia línguas de rouxinol, nunca usou papel mata-borrão por achá-lo vulgar e mercantil. Empregava areia nas cartas, mas uma certa areia feita de pó de diamante. E mulheres, nem todo o Pompa de Salomão pode dar ideia de quem era Xavier nesse particular. Tinha um serralho, a linha grega, a testa romana, a exuberância turca, todas as perfeições de uma raça, todas as prendas de um clima, tudo era admitido no Harém de Xavier. Um dia, enamorou-se loucamente de uma senhora de alto coturno, e enviou-lhe no mínimo 3 estrelas de cruzeiro, que então contava 7. E não pense que o portador foi um qualquer pé rapado, não senhor, o portador foi um dos arcanjos de Milton, que o Xavier chamou na ocasião, em que ele cortava o azul para levar a admiração dos homens ao seu velho pai inglês. Era assim o Xavier. Capeava os cigarros de um papel de cristal, obra finíssima, e para acendê-los trazia consigo uma caixinha de raios de sol. As colchas da cama eram nuvens purpureas, e assim também a esteira que forrava o sofá de repouso, a poltrona da secretária e a rede. Sabe quem lhe fazia o café da manhã? A Aurora, com aqueles mesmos dedos cor-de-rosa que Homero lhe pôs. Pobre Xavier. Tudo que o capricho e a riqueza podem dar, o raro, o esquisito, maravilhoso, indescritível, inimaginável, tudo teve e devia ter, porque era um galhardo rapaz e um bom coração. Ah, fortuna, fortuna! Onde estás agora, as pérolas, os diamantes, as estrelas, as nuvens purpureas? Tudo perdeu, tudo deixou-se ir por água abaixo, o néctar virou zorrapa, os coxins são pedras duras da rua, não manda estrelas às senhoras, nem tem arcanjo às suas ordens. Você está enganado. O Xavier, esse Xavier, há de ser outro. O Xavier Nababo, mas o Xavier que ali vai nunca teve mais de 200 mil réis mensais. É ainda homem poupado, sóbrio, deita-se com as galinhas, acorda com os galos. E não escreve cartas a namoradas porque nunca teve. Se algumas pede aos amigos, é pelo correio. Não é mendigo, nunca foi nababo. Creio, esse é o Xavier exterior, mas nem só de pão vive o homem. Você fala de Marta, eu lhe falo de Maria, falo de Xavier especulativo. Ah, mas ainda assim, não acho explicação. Não me consta nada dele. Que livro, que poema, que quadro. Desde quando o conhece? Há uns 15 anos. Opa! Conheço-lhe há muito mais tempo, desde que ele estreou na rua do Ouvidor, em pleno Marquês de Paraná. Era um endiabrado, um derramado, planeava todas as coisas possíveis, e até contrárias, um livro, um discurso, um medicamento, um jornal, um poema, um romance, uma história, um líbelo político, uma viagem à Europa, ou outra ao sertão de Minas, outra à lua, em certo balão que inventava, uma candidatura política e arqueológica, e filosofia e teatro, etc, etc, etc. Era um saco de espantos. Quem conversava com ele sentia vertigens. Imagine uma cachoeira de ideias e imagens. Qual mais original? Qual mais bela? Às vezes extravagante, às vezes sublime. Note que ele tinha convicção dos seus mesmos inventos. Um dia, por exemplo, acordou com um plano de arrasar um morro do castelo, a troco das riquezas que os jesuítas lhe deixaram. Segundo o povo crê, calculou-os logo em 1000 contos, inventariou-as com muito cuidado, separou o que era moeda, 1000 contos de que era obras de arte e pedrarias. Descreveu minuciosamente os objetos, deu-me 2 tocheiros de ouro. Realmente. Ha! Impagável! Quer saber outra? Tinha lido as cartas de Cônego Benigno e resolveu ir logo ao sertão da Bahia, procurar pela cidade misteriosa. Expôs-me o plano, descreveu-me a arquitetura provável da cidade, os templos, os palácios, gênero etrústico, os ritos, os vasos, as roupas e os costumes. Era então doido. Originalão apenas. Odeio os carneios de Panúrgio, dizia ele, citando Rabelais.
Comparava a trivialidade a uma mesa redonda de hospedaria e jurava que antes comer um mau bife em mesa separada. Entretanto, gostava da sociedade. Gostava da sociedade, mas não amava os sócios. Um amigo nosso, o Pires, fez um dia este reparo. Sabe o que é que ele me respondeu? Respondeu com um apólogo, em que cada sócio figurava ser um cuia da água, e a sociedade uma banheira. Ora, eu não posso lavar-me em cuias da água, foi a conclusão. Nada modesto. O que lhe disse o Pires? O Pires achou o apólogo tão bonito que o meteu numa comédia. Daí a tempos, engraçado, é o que Xavier ouviu o apólogo no teatro e aplaudiu muito, com entusiasmo. Esquecera-se da paternidade, mas a voz do sangue, isto leva-me à explicação da atual miséria de Xavier. É verdade, não sei como se possa explicar que um nababo. Explica-se facilmente. Ele espalhava ideias à direita e à esquerda, como o céu chove por uma necessidade física, e ainda por duas razões. A primeira é que era impaciente, não sofria a gestação indispensável à obra escrita. A segunda é que varria com os olhos uma linha tão vasta de coisas que mal poderia fixar-se em qualquer delas. Se não tivesse o verbo fluente, morreria de congestão mental. A palavra era um derivativo. As páginas que então falava, os capítulos que lhe borbotavam da boca, só precisavam de uma arte, de os imprimir no ar, e depois no papel para serem páginas e capítulos excelentes, alguns admiráveis. Nem tudo era límpido, mas a porção límpida superava a porção turva, como a vigília de Homero paga os seus cochilhos. Empalhava tudo, ao acaso, as mãos cheias, sem ver onde as sementes iam cair. Algumas pegavam logo. Como a das cuias. Como as das cuias. Mas o semeador tinha a paixão das coisas belas, e uma vez que a árvore fosse pomposa e verde, não lhe perguntava nunca pela semente. Sua mãe viveu assim longos anos, despendendo à toa, sem cálculo, sem fruto, de noite e dia, nem na rua, nem em casa, um verdadeiro prodígio. Com tal regime que era a ausência do regime, não admira que ficasse pobre e miserável. Meu amigo, a imaginação e espírito têm limites, a não ser a famosa botelha dos saltimbancos e a credulidade dos homens. Não conheço a inesgotável debaixo do sol. O Xavier não só perdeu as ideias que tinha, mas até exauriu a faculdade de criar. Ficou o que sabemos, que moeda rara se lhe vê hoje nas mãos, que cestérico do Horácio, que drama de Péricles, nada gasta o seu lugar comum. Rafado das mãos dos outros, come a mesa redonda, faz-se trivial, chocou, cuia, enfim. Justamente cuia. Pois muito me conta, não sabia nada disso. Fico inteirado. Adeus. Vai a negócio? Vou a um negócio. Dá-me 10 minutos? Dou-lhe 15. Quero referir-lhe a passagem mais interessante da vida de Xavier. Aceite o meu abraço e vamos andando. Vai para a praça? Vamos juntos. Um caso interessantíssimo. Foi ali
por 1869 ou 70, não me recordo. Ele mesmo é que me contou. Tinha perdido tudo, trazia o cérebro gasto, chupado, estéril, sem a sombra de um conceito de uma imagem, nada. Basta dizer que um dia chamou Rosa a uma senhora, uma bonita rosa, falava do luar saudoso, do sacerdócio da imprensa, dos jantares opíparos, sem acrescentar ao menos um relevo qualquer a toda essa chaparia de algibebe. Começara a ficar hipocondríaco, e um dia, estando à janela triste, desabusado das coisas, vendo chegado ao nada, aconteceu passar na rua um tafu a cavalo. De repente o cavalo corcoveou, e o tafu veio quase ao chão. Mas sustentou-se e meteu as esporas e o chicote no animal. Este empina-se, ele teima, muita gente parada na rua e nas portas. No fim de 10 minutos de luta, o cavalo cedeu e continuou a marcha. Os espectadores não se fartavam do admiro o garbo, a coragem, o sangue frio, a arte do cavaleiro. Então Xavier consigo imaginou que talvez o cavaleiro não tivesse ânimo nenhum, não quis cair diante de gente, e isso que lhe deu força de domar o cavalo. E daí veio uma ideia, comparou a vida de um cavalo chucro e manhoso e acrescentou sentenciosamente que não for cavaleiro que pareça. Realmente, não era uma ideia extraordinária, mas a penúria do Xavier tocara a tal extremo que esse cristal pareceu-lhe um diamante. Ele repetiu 10 ou 12 vezes, formulou-a de vários modos. Ora, na ordem natural, quando primeiro a definição, depois o complemento, ora dando-lhe a marcha inversa, trocando palavras, medindo-as, etc. E tão alegre como casa de pobre em dia de peru. De noite sou eu que efetivamente montava um cavalo manhoso, que este piloteava, com ele a sacudia e um brejo. Acordou triste. Amanhã, que era de domingo e chuvosa, ainda mais entristeceu. Meteu-se a ler e a cismar. Então lembrou-se. Conhece o caso do anel de Polícrates? Francamente não. Nem eu. Mas aqui vai o que Xavier me disse. Polícrates governava a ilha de Samos. Era o rei mais feliz da terra, tão feliz que começou a recear alguma viravolta da fortuna. E para aplacá-la antecipadamente determinou fazer um grande sacrifício, deitar ao mar o anel precioso, que segundo alguns lhe servia de sinete. Assim fez, mas a fortuna andava tão apostada em cumulá-lo de obséquios que o anel foi engolido por um peixe. O peixe pescado e mandado para a cozinha do rei, que assim voltou à posse do anel. Não afirmo nada a respeito desta anedota, mas ele quem me contou, citando Plínio, não ponha mais na carta. O Xavier naturalmente comparou a vida, mas não a um cavalo. Mas nada disso. Não é capaz de adivinhar o plano estrambótico do pobre diabo. Experimentamos a fortuna, disse ele. Vejamos se a minha ideia, lançada ao mar, pode tornar ao meu poder, como o anel de Polícrates no bucho de algum peixe, ou se meu caiporismo será tal, que nunca mais lhe põe a mão? Ora essa! Não é estrambótico? Polícrates experimentara a felicidade, Xavier quis tentar o caiporismo. Intenções diversas, ação idêntica, saiu de casa, encontrou um amigo, travou conversa, escolheu o assunto e acabou dizendo que era a vida. Um cavalo chucro ou manhoso, e quem não for cavaleiro que o pareça. Dito assim, esta frase era talvez fria, por isso Xavier teve cuidado de descrever primeiro a sua tristeza, desconsolo dos anos, o malogro dos esforços, ou antes os efeitos da imprevidência. E quando o peixe ficou de boca aberta, digo, quando a comoção do amigo chegou ao cume, foi que ele tirou o anel e fugiu a meter-se em casa. Isto que lhe conto é natural. Cria-se não é impossível, mas agora começa a juntar-se à realidade uma alta dose de imaginação. Seja o que for, repito o que ele me disse. Cerca de 3 semanas depois, o Xavier jantava pacificamente no Leão de Ouro ou no Globo. Não me lembro bem, e ouvi de outra mesa a mesma frase.
mesma frase sua. Talvez com a troca de um adjetivo, meu pobre anel, disse ele, este infindo peixe de Polícrates. Mas a ideia bateu as asas e voou, sem que ele pudesse guardá-la na memória. Resignou-se dias depois, foi convidado a um baile. Era um antigo companheiro dos tempos de rapaz que celebrava sua recente distinção nobiliária. Xavier aceitou o convite e foi ao baile, e ainda bem que foi, porque entre o sorvete e chá ouviu de um grupo de pessoas que louvaram a carreira do barão, a sua vida próspera, rígida, o modelo. Ouviu comparar o barão a um cavaleiro emérito. Pasmo dos ouvintes, porque o barão não montava a cavalo. Mas o panegirista explicou que a vida não é mais do que um cavalo chucro manhoso, sobre o qual ou se há de ser cavaleiro ou parecê-lo, e o barão era o excelente. Entra, meu querido anel, disse Xavier. Entra no dedo de Polícrates. Mas de novo a ideia bateu as asas, sem querer ouvi-la. Dias depois, adivinha o resto, uma série de encontros e fugas no mesmo gênero. Justo, mas enfim, apanhou um dia só, e foi então que me contou o caso digno de memória. Tão contente que ele estava nesse dia, jurou-me que ia escrever a propósito disto um conto fantástico, à maneira de Edgar Poe, uma página fulgurante, pontuada de mistérios. São as suas próprias expressões, e pediu-me que o fosse ver no dia seguinte. Fui. O anel fugira-lhe outra vez. Meu caro disse-me ele, com um sorriso fino e sarcástico, tens em mim o Polícrates do caiporismo. Nomeio-te meu ministro honorário e gratuito. Daí em diante foi sempre a mesma coisa. Quando ele supunha pôr a mão em cima da ideia, ela batia as asas, plás, 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 e perdia-se no ar. Como os seguros de um sonho, outro peixe engolia e trazia, e sempre o mesmo desenlace. Mas dos casos que ele me contou naquele dia, quero dizer-lhe 3. Não posso. Lá se vão uns 15 minutos. Conte-lhe só 3. Um dia o Xavier chegou a crer que podia, enfim, agarrar a fugitiva e fincá-la perpetuamente no cérebro. Abriu um jornal de oposição e leu estupefato estas palavras. O ministério parece ignorar que a política é como a vida, um cavalo chucro manhoso e não podendo ser um bom cavaleiro, porque nunca o foi, devia ao menos parecer o que o é. Ah, enfim, exclamou Xavier, cá estás engastado no bucho do peixe, já me não podes fugir. Mas em vão, a ideia fugia-lhe, sem deixar outro vestígio mais do que uma confusa reminiscência. Sombrio e desesperado, começou a andar, até que a noite caiu. Passando por um teatro, entrou muita gente, muitas luzes, muita alegria, o coração aquietou-se-lhe. Cúmulo de benefícios, era uma comédia do Pires. Uma comédia nova, sentou-se ao pé do autor, aplaudiu a obra com entusiasmo, com sincero amor de artista e de irmão. O segundo ato, cena 8, estremeceu. Doutora Eugênia, diz o galã a uma senhora. O cavalo pode ser comparado à vida, que é também um cavalo chucro manhoso. Quem não for bom cavaleiro deve cuidar de parecer que o é. O autor, com um olhar tímido, espiava no rosto de Xavier o efeito daquela reflexão, quando Xavier repetia a mesma súplica das outras vezes. Meu querido anel, et nunca et sempre. Venha o último encontro, que são horas. O último foi o primeiro, já lhe disse que o Xavier transmitira a ideia a um amigo. Uma semana depois da comédia, cai o amigo doente, com tal gravidade que em 4 dias estava à morte. Xavier corre a vê-lo e o infeliz ainda o pôde conhecer. Estender-lhe a mão fria e trêmula, cavar-lhe um longo olhar baço da última hora. Com a voz sumida, eco do sepulcro, soluçar-lhe. Cavou, meu caro Xavier. O cavalo chucro manhoso da vida deitou-me ao chão. Se fui mau cavaleiro, não sei, mas forcejei por parecê-lo bom. Não se ria. Ele contou-me isto com lágrimas. Contou-me também que a ideia ainda esvoaçou alguns minutos sobre o cadáver, faiscando as belas asas de cristal que ele queria ser diamante. Depois estalou um risinho de escárnio, ingrato e parrícida, e fugiu como das outras vezes, mantendo-se no cérebro de alguns sujeitos. Amigos da casa que ali estavam, transidos de dor, e recolheram com saudade esse pio legado do defunto. Adeus.